Agora, quem acompanha o canal já há bastante tempo, já ouviu falar muitas e muitas e muitas vezes no professor Orlando Navarro. Por quê? Porque todo podcast a gente fala. Todo podcast, né? Todo podcast a gente fala com o Orlando toda semana. Terça-feira a gente tem um horário combinado marcado já, né? Marcado. Né? Mas hoje, assim, podendo ver exatamente, vídeo, né? Mas é o que eu ia falar, Carol. Porque o pessoal ouve a gente falar no Orlando Navarro, agora estão tendo a honra de vê-lo. Né? De ver essa beleza toda, olha só. Né? É uma coisa de louco, né, Che? Mas então, o Orlando Navarro é meu amigo de muitos anos. A gente tem muita história para contar, né, Orlando? A gente tem muita estrada bastante. Aí nas escolas de navegantes da vida aí, ó. Quantas vezes que nós trabalhamos juntos, né? E às vezes que a gente não trabalhou na mesma escola, mas trabalhava no mesmo município, então se encontrava nas formações, se encontrava nas reuniões dos professores, né? Então a gente tem bastante tempo assim, estrada, né? Juntos, né? E aí nessa coisa toda que eu fui descobrir essa paixão do Orlando pela rádio, né? E na época eu fazia a Conceição FM, né? E o Orlando relatou para mim que também gostava de rádio, que fazia algumas participações, acho que na Dengo Dengo, né? Se eu não me engano, Dengo Dengo, né? Rádio Dengo Dengo. Olha só, que maravilha. Rádio Dengo Dengo, eu não conhecia essa, não lembro. É uma rádio. Rádio Dengo Dengo 98,5 em Navegantes. Olha só. Dengo Dengo, para quem não sabe, é o apelido, assim, né, carinhoso de quem nasce em Navegantes, é Dengo Dengo, então. Então, e aí a gente tem essa longa jornada aí em que o Orlando sempre um professor, um dos, assim, ó, quando você trabalha numa escola, né, tem professor de tudo quanto é tipo, né? Tem professor esquerdista, tem professor que é puxa-saco da diretora, tem tudo quanto é jeito, né? Tem aqueles professores que deixam os alunos fazer o que quer, bagunçar, revirar a sala, botar fogo na lixeira, tudo mais, né? Agora, eu já me identifiquei desde o início com o Orlando, porque o Orlando tem um perfil bem parecido com o meu, né? Do professor. Sim, nós éramos considerados professores opressores. Professores opressores, ultra mega conservadores, né? Aquele professor que, aqui na minha sala tem ordem, aqui a coisa funciona, né? Exatamente. Não tem conversinha comigo, não, né? Não tem a ficar abraçando o aluno, beijando o aluno, assim, o aluno é aluno, professor é professor, e vamos lá, vamos trabalhar, vamos aprender. O nosso objetivo nunca foi trabalhar com essas ideologias, essas coisas todas, né? Mas aprender. Eu ali na história, eu no ensino religioso, o Orlando na geografia, fazendo com que aquela... E a gente acreditava na garotada, né? O Orlando está em sala de aula até hoje, né, Orlando? Até hoje. Eu saí, graças a Deus, eu saí de sala de aula. Mas, assim, eu como o Orlando, assim, acreditava na garotada, que eles iam conseguir ser alguém na vida, né? E eu acho até assim que eu fui muito criticado por vários outros professores, né, naquele período. Eu acredito que o Orlando é criticado até hoje, mas, por outro lado, chegar no dia de reunião pedagógica, os professores mais elogiados somos nós. Porque são os professores que conseguem levar o negócio ali, né? E os professores mais lembrados pelos alunos, tá? Que aí eu posso dizer com toda certeza, já passou assim, 10 anos, chega um aluno e diz: professor Raiman, que saudade das suas aulas, as suas aulas eram as melhores, e não sei o quê. Eu tenho certeza que falam isso do professor Orlando também, né? Pois é. E para nós é uma felicidade muito grande ter o senhor aqui, professor Orlando, né, que aceitou esse nosso convite. E há tantos anos, assim, por essa amizade, né, que nós temos. E além da amizade, a parceria, né? Porque daí, quando a gente começou com esse negócio de podcast, que daí era o Cooperadores da Verdade. Isso né? mesmo. Então, ali na questão do podcast, o Orlando já de primeira... deixa eu vou retransmitir lá. Foi a primeira rádio, a primeira web rádio a retransmitir o nosso programa de podcast. A gente teve uma época que o podcast estava sendo retransmitido, acho que por umas 15 rádios, mais ou menos. 15 rádios. 15 rádios, né? 15 rádios. Tinha rádio de tudo quanto é lugar, né? Tinha rádio da Bahia, tinha rádio de tudo quanto é lugar.
E aí, rádio AM, né? Tinha de tudo. E rádio mesmo, física, né? Lá no Amazonas, não só web rádio. Né? Eu me lembro de uma lá no Amazonas. E o Orlando foi o primeiro, né? Pioneiro ali, que começou a transmitir os nossos programas, o Cooperadores da Verdade, que é uma pena. Eu lamento muito, que o Peter não tenha dado continuidade ao podcast, né? Porque quando a gente saiu, ele foi firme ali, continuou fazendo, aí daqui a pouco passou para cada 15 dias, e depois foi ficando cada vez mais raro, ele começou a investir mais no Instagram, em vídeo e tal, e o podcast deixou. E o podcast era o carro-chefe dos cooperadores, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho o primeiro programa do Cooperadores gravado aqui ainda comigo. Você tem aí. Ele tem gravado o primeiro programa. Com o Kevin, né? Kevin. Aquele com o Kevin, esse você não pode vazar. Esse tá proibido. Isso é da lista dos proibidos. Não, isso é só a relíquia. Isso é só a relíquia, pode deixar. Aqueles com o Kevin que eram complicados, né? Inclusive, a gente foi até expulso da Rádio Conceição, né? Por causa disso. Porque o Kevin era bem bocudinho. Tá bem? Mas então, nós chamamos o professor Orlando para participar dessa noite aqui, que é um bate-papo, é uma coisa descontraída, né? Não tem nada de técnicas pirotécnicas, né? É só o que a gente conhece mesmo, né? A gente fala, mas assim, porque a gente resolveu falar sobre rádio, né? E a gente sabe da grande paixão que o professor Orlando tem pela rádio, e assim, como ele dedica mesmo, assim, com sinceridade mesmo a sua vida, a gente vê que tem uma entrega, né? Uma coisa assim de alma mesmo, que o professor Orlando coloca na rádio, né? Inclusive, daí depois de apresentar programa na Dengo Dengo, essa coisa toda, não sei se ele passou também pelo Rádio Amador, se eu não me engano, tem uma historinha com o Rádio Amador. Quando eu era adolescente, eu tinha um Rádio Amador. Eu modulava, né? Era PX. PX, exatamente. Começou lá atrás. A paixão pelo rádio começou lá atrás já. E hoje é dono e proprietário de uma web rádio, né? E que tem uma audiência muito boa em Navegantes, né? Ô, Raimund, você sabe que a minha audiência é mais fora de Navegantes do que em Navegantes mesmo? Mas isso é óbvio, né? A rádio é muito ouvida, sabe onde? Fora do Brasil, inclusive. Santo de casa não faz milagre, né? Olha só. A rádio é ouvida na Inglaterra, na Itália. Tem bastante ouvintes na Inglaterra, na Itália, e ouvintes assim assíduos, que eu percebo. Em São Paulo, fora daqui Navegantes, São Paulo, Brasil, vários lugares, o pessoal sintoniza a rádio navegantina. Mas aqui Navegantes é meio devagarzinho.